Olá pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a semelhança de triângulos, porque até então o título do capítulo é semelhança de triângulos e a gente só falou de quadrado no exercício 4 e de retângulo nos exemplos da página 5. Então agora eu vou focar nas semelhanças de triângulos. Essa informação ela inicia na página 7 da apostila, esse pedacinho de cima que eu peguei, mas depois os casos de semelhança encontram-se na página 8. Tá? Então, vou anotar aqui, ó, que eu tinha marcado 8. Então, inicia-se na página 7, esse pedacinho aqui de baixo, e depois a gente está indo para a página 8 da apostila, ok? Vamos lá. Casos de semelhança de triângulos. Podemos dizer que a semelhança de triângulos é um caso particular da semelhança entre polígonos, pois a ocorrência de uma das condições garante a ocorrência da outra. Existem situações em que é possível determinar se dois triângulos são ou não semelhantes, sem a necessidade de ocorrer todos os seus elementos. São 3 os casos de semelhanças de triângulos. Então, o que significa isso? O que eu disse para vocês? Que a gente tinha duas condições básicas. Os lados deveriam ser proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes, ou seja, iguais. O que ele está dizendo aqui é que no triângulo, que é um caso particular, às vezes já faz duas condições ou 3, né? E aí você já consegue dizer que eles são semelhantes, certo? Esses casos aqui encontram-se na página 8 da apostila. Primeiro caso, ele fala lá, ó, se dois triângulos apresentam dois ângulos correspondentes congruentes, então eles são semelhantes. Então, não há necessidade de verificar todos os lados e todos os ângulos. Apenas dois ângulos já serem iguais, já vai dizer que o triângulo é congruente. Então, observem aqui. Tem um triângulo ABC, que é um triângulo tipo laranja, e um triângulo DEF, que é azulzinho. Esse ângulo A aqui, ó, que eu vou fazer na cor vermelha, ele é exatamente igual ao ângulo D. São iguais, são congruentes, tá? Para quem não se lembra, o símbolo de congruente, ó, é aqui, são esses 3 tracinhos, tá? É o sinal de igual com mais um em cima. E depois, se você observar aqui, ó, o ângulo B é igual ao ângulo E. Então, automaticamente, como a gente já tem essas duas condições, ângulo, ângulo, eles são semelhantes. Não precisa verificar mais nenhuma condição. Segundo caso é assim, ó, lado, ângulo e lado. Então, se dois triângulos apresentam dois pares de lados proporcionais e se os ângulos formados por esses lados são congruentes, eles são semelhantes. Então, o que acontece, ó? Quando a gente divide aqui, ó, o B, tá? Pelo E, e a gente divide o A por D, se essa medida for exatamente igual, tá? Quando eles são proporcionais, e esse ângulo aqui, o ângulo C, é igual ao ângulo F. Nós também dizemos que esses triângulos são semelhantes, ok? E por último, o terceiro caso, que é o mais fácil de todos, quando os lados são congruentes. Então, lado, 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 certo? São proporcionais. Então, ele fala assim, ó, se dois triângulos apresentam os 3 pares de lados proporcionais, então eles são semelhantes. Então, você vai dividindo aqui. Então, por exemplo, você divide o A por D. Eu acho que eu peguei o B. Peraí, gente. Peguei aqui errado. Acho que as férias me deixaram meio cega. Ó, o A por D, depois você divide o B por E e depois você divide o C por F. Se todas essas divisões forem iguais, assim como a gente fez lá no caso do retângulo, então automaticamente eles são semelhantes. Para que eu falei sobre essa página? Porque aí nós vamos entrar nos exercícios de semelhança de triângulos. Não peguei nenhum exemplo da apostila, depois eu vou liberar esse arquivo para vocês, mas eu peguei e fiz um arquivo aqui com alguns exercícios de exemplos, como é que a gente aplica essa semelhança de triângulos, ok? Então, vamos lá.
olha só o primeiro exercício. Ele diz assim, ó, determine x e y, então ele quer que ache o valor de x e y, sabendo que os triângulos são semelhantes. Então, não preciso provar que são semelhantes. Já o exercício está afirmando que são semelhantes. Então, eu venho lá e vou fazer a proporcionalidade. Olha só como eu vou fazer essa continha aqui. Deixa eu só achar o desenhar aqui. Isso. Então, aqui, ó, o 6 dividido por 3. Então, o 6 dividido por 3 será igual o x dividido por 5. O x dividido por 5. Os lados são os lados que têm aí os mesmos ângulos, tá vendo? O ângulo com um negocinho, com 2. Então, eu fiz a relação entre eles. Depois, o ângulo com 3 negocinho, com um de 2. Então, a mesma relação aqui, tá? Aqui, gente, aplico a razão em proporção, né? A multiplicação dos extremos é igual a multiplicação dos meios. Então, eu venho lá, 3 vezes x, 3x. 6 vezes 5 dá 30. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 3 dá 10, ok? Então, o meu x vale 10. Depois, o que eu fiz para descobrir o x, eu vou fazer para calcular o y. Então, vai ficar lá, o 6 dividido por 3 será igual, ó, o y dividido por 4. Então, o y dividido por 4. 3 vezes y, 3y. 6 vezes 4, 24. O y é igual, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 24 dividido por 3 dá 8, tá? Esse exercício, lá na hora da prova, você tem como verificar se está certo. Lembra que na divisão todos têm que dar igual, todos têm que dar a mesma resposta, que é a razão de semelhança. Todas as respostas têm que dar iguais. Então, se você dividir 6 por 3, dá 2. O y deu 8. Então, se você dividir 8 por 4, também dá 2. E o x deu 10. Se você dividir 10 por 5, também dá 2. Então, prova aí que o triângulo é realmente semelhante, ok? Então, esse foi um exemplo. Agora, eu vou descer um pouquinho aqui, meu arquivo, e vou mostrar um outro exemplo para vocês. Qual triângulo que será semelhante a qual, tá? Esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso. Ele fala assim, ó. Na figura, temos o DE paralelo ao BC. Então, aqui, ó, o DE é paralelo ao BC. Nós temos dois triângulos aqui, para que eles sejam semelhantes, para que a gente possa trabalhar essa ideia aí de semelhança, tá? Quem é o primeiro triângulo? Eu vou destacar ele na cor vermelha, ó. É o triângulo ADE, tá? Esse triângulo que eu destaquei na cor vermelha. Ele será semelhante com o triângulo grandão, que é o A, B e C, tá? Então, esse triângulo vermelhinho será semelhante ao triângulo grandão que eu destaquei aqui na cor colorida, ok? Como é que eu faço essa ideia aqui? Aqui precisa tomar cuidado com uma coisa, porque ele deu essa medida vale 12 e essa medida vale 6. Ele não deu o total, então eu tenho que somar 6 com 2, ou 6 com 12 dá 18. Então, essa medida aqui é 18. Esse outro lado, ele vale x mais 4, porque ele não deu aqui quanto vale, né? Então, é x e esse pedacinho é 4, tá? Ele quer que determina o x e o y. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou fazer x mais 4 está para x. Por quê, tá? O x mais 4 é esse lado grandão aqui, ó. E ele tá só para x, que é esse pequenininho, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. O grandão é o 18, ele está para 12, porque é o triângulo pequenininho. Então, o 18 está para 12, o triângulo grandão com o triângulo pequenininho. Vou aplicar a regrinha aí da distributiva, né? Da razão em proporção, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Então, eu faço lá, 18 vezes x, 18x. Isso é igual. Precisa tomar cuidado aqui, porque o 12 vai multiplicar o x e o 12 vai multiplicar o 4. Precisa aplicar uma distributiva aqui, tá? Então, o 12 vai multiplicar o x e o 12 vai multiplicar o 4. Vai ficar assim, ó. 18x é igual 12 vezes x, 12x. E 12 vezes 4, ó. 12 vezes... Opa, peraí. Opa.
12 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 1, 4. 48, ok? Vou descer só um pouquinho meu arquivo aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. 18x menos 12x é igual a 48, ok? O que eu fiz? O 12, que era positivo, que tem o x, veio para o primeiro membro e ficou com o sinal oposto, que é menos 12. 18 menos 12 dá 6, certo? O 6 está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 6 é 8, né? E aí, 6 vezes 8, 48, ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para calcular o y, tá? O x deu igual a 8, a mesma coisa para calcular o y. Então, vamos lá. Eu tenho que ter essa base. Deixa eu ver se eu não dei, o exercício tem que ter dado. Aqui, ó, não tem essa informação. É 16, tá? A base aqui é 16, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a base maior, que é o y, dividido por 16, que é a base menor. Depois, vou pegar esse lado aqui, ó, que é 18, e vou dividir pelo menor, que é 12, ok? Então, vai ficar assim, ó, y vezes 12, 12y. Vou multiplicar o 18 por 16, tá? Não tem problema nenhum eu realizar essa multiplicação aí, né? Tranquilamente. Deixa eu abrir aqui minha calculadora. Então, vai ficar 18 vezes 16. Dá 288. O 12 está multiplicando, passa dividindo. 288 dividido por 12 é 24, ok? Então, eu descobri o valor de x e descobri o valor de y, tá? Aqui, gente, só tava faltando esse 16, mas já acrescentei aí. E na hora, se eu liberar o arquivo para vocês, o 16 vai também, ok? Vou parar o vídeo aqui para não ficar muito comprido. E o próximo vídeo farei outros exemplos de semelhança de triângulos, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Até o próximo vídeo, pessoal!